Bem-vindos à Casa do Caminho, aqueles que eu não consegui abraçar pessoalmente. Um abraço carinhoso a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez, nesta noite. De tempo assim, hoje está meio nem cá nem lá, né? A gente sente um vento lá fora, sente calor aqui dentro, a ponto da gente ligar nosso ar-condicionado perfeito aqui, né? Uma boa noite aos companheiros, aos amigos que estiverem nos assistindo pela internet. Enfim, vamos passar nossos recadinhos primeiro. A gente sempre pede, dá um avisinho rápido, a gente pede para quem tiver com o celular ligado, por favor, quer deixar na se precisa deixar na vibração, pode deixar, claro, mas desligar para não haver interferência durante a exposição. A gente sempre pede bastante silêncio, porque isso já vem por recomendação dos amigos espirituais nos trabalhos. O trabalho é realizado pela espiritualidade durante a exposição. Enquanto o expositor está falando e fazendo a palestra, pequenos tratamentos já estão sendo realizados. Às vezes algumas pequenas cirurgias, né? Algumas pessoas sentem, outras não. Lutar contra o sono, né? Para permanecer bastante atento à exposição da noite. E porque a gente sabe que o passe é um complemento daquilo que já começa a ser realizado pelos nossos amigos espirituais. A corrente médica já começa a atuar com cada um daqueles que já estiverem necessitados. A terça-feira é voltada, por pedido dos nossos amigos espirituais, aos químicos dependentes, que nós começamos a fazer tratamento para os nossos irmãozinhos do outro lado. A sala aqui, para quem tiver olhos de ver, a sala se expande, nós temos uma galeria, onde são trazidas muitas pessoas que estão em tratamento pela química dependência. Foi assim que desencarnaram, em condições bastante difíceis, e eles são trazidos aqui. Sem que vocês percebam, vocês são doadores, através do seu amor, de fluidos, de ectoplasma, que é uma energia vital nossa, que eles captam aqui e levam para fazer reconstrução perispiritual, né, dos corpos danificados de algum desses nossos amiguinhos. Nós não estamos falando para colocar o dedo na ferida deles, eles sabem que estão aqui para isso, vêm para receber e ficam muito felizes por estarem aqui. Alguns estão em macas, outros em cadeiras de roda e outros já estão sentadinhos, apenas concentrados, ouvindo a exposição da noite e participando, interagindo conosco. Então o nosso sentimento, o nosso silêncio nesse momento é importante principalmente por esse motivo, viu, queridos? Nós temos palestras todos os dias, os horários estão afixados ali lá fora, para quem quiser acompanhar, né, com exceção das sextas-feiras, né, onde nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra aberta a todo o público, é só para aqueles que passam por esse problema, que queiram vir participar conosco, familiares, porque às vezes o dependente mesmo tem dificuldade em chegar até nós. Então o familiar vem, realiza esse trabalho de entendimento, porque a família sofre tanto ou mais que o próprio dependente, nós sabemos disso. Então eles nos procuram, é um tratamento de acompanhamento para liberar essas pessoas que passam por esse problema. E a família vindo, muitas vezes nós temos tido a felicidade de ver os dependentes acompanhá-los depois de algum tempo. Então se vocês souberem de alguém que esteja passando e quiser nos enviar, todas as sextas-feiras às 19h30, nós realizamos essa tarefa aqui na casa. O passe magnético que nós realizamos é para as pessoas que possuem o cartão. Não são, né, aqueles que passam no plantão, todo dia tem plantão. Chega um pouco antes, 30, 40 minutos antes, passa pelo plantão e recebe. Assim também como o passe à distância, que ele deve ser realizado apenas para pessoas que realmente estejam sem condições de vir ao centro, né? Para aquelas pessoas que não têm cartão e querem direcionar o seu pensamento a alguém que esteja necessitado, durante a palestra nós fazemos as vibrações. É neste momento que vocês se utilizam desse canal de ligação com a espiritualidade para pedir por essas pessoas, envolvendo-as na vibração de amor, né? Não precisam se preocupar que se não estiverem lá fazendo um passe à distância, eles vão receber como se estivessem recebendo um passe à distância. Lá é só para as pessoas em estado mais grave mesmo, né? Doenças, internamento, impedidas de estarem aqui recebendo o seu próprio passe magnético. O trabalho social. Nós realizamos todo o primeiro sábado de cada mês a distribuição das nossas cestas básicas a 70 famílias carentes, né? Se alguém quiser conhecer o trabalho, passa pelo plantão, pode estar conosco aqui interagindo com esse trabalho que é muito bonito, muito interessante, viu, queridos? E também fazemos o lanche de rua, esse todos os sábados, às 5h30, é 5h30 mesmo? 5h30, o Daniel está aqui, que é o coordenador do trabalho, né? Aqueles que quiserem também, passem no plantão e venham conhecer. A gente sai aqui todos os sábados,
nas imediações do metrô. Antes era uma fila de 30. Hoje já tem quantos, né, mais ou menos? 120. Eles esperam. E a gente não quer levar só o lanche. A gente quer levar um abraço, alegria. Hoje eles nos dão as mãos lá, após o lanchinho, o chocolate quente no inverno, o chá e o refrigerante no verão. E fazem oração. É emocionante, gente. São pessoas extremamente necessitadas, que vivem nas ruas, dormem nas ruas, estão fete 2 vezes. Mas a gente precisa lá abraçá-los. Vocês têm que ver a receptividade dessa gente. O trabalho é maior da gente, a compensação, a alegria, o amor da gente olhar naqueles olhos e eles nos abraçam. Não tem como a gente não abraçá-los, viu? Então vocês vão gostar, se quiserem. Venham, eu me emociono, perdão. Por falta de espaço físico, infelizmente, nós não recebemos roupas aqui, queridos. Estávamos trazendo baratinhas, ratinhos. Se vocês tiverem, a gente tem vários lugares que recebem. É importante vocês continuarem doando. É que nós não temos espaço físico. É por questão de logística mesmo. Mas se vocês tiverem, é só pedir, a gente indica. Tem a tia Marli, tem... Como é que chama aquele do... agora nós temos uma nova Casa do Caminho em Franco da Rocha. Oh, que trabalho, né? O Dani foi conhecer, levar lanche lá para o pessoal esse sábado. É maravilhoso lá, gente. Gente extremamente necessitadas. E são garotos, viu? Precisam muito, né, do nosso amor, do nosso apoio. Tem que ver a alegria que eles recebem, o pessoal lá. O Daniel se emocionou muito nesse sábado com o Wagner lá, viu? Trabalho maravilhoso. Nós provavelmente abriremos uma filial da nossa Casa do Caminho Santana uma vez por mês, realizando um trabalho lá. Aqueles que quiserem estar acompanhando conosco serão bem-vindos. Era esses os recados, acho que falei demais. Vamos nos preparar para receber a nossa querida Simone. Então é isso, queridos. Perdoem a emoção que sempre nos assoma na felicidade de estarmos aqui nessa casa, que é bênção na nossa vida, que nos sustentam, nos equilibram psíquica e espiritualmente. Só que das emoções, ainda nós temos que nos controlar. Porque a presença dos amigos espirituais nos envolvendo é algo que nos religa a Deus. Obrigado, Senhor. Nós cerramos os nossos olhos, não por motivo mítico nem místico, mas para que nós possamos nos interiorizar, queridos. Acalmando os nossos corações. Respira profundamente, segura assim, conta até 3 mentalmente, 4, aspira. Respira assim pelo nariz e solta pelo nariz. O batimento cardíaco da gente vai melhorando. Fiquem à vontade em suas cadeiras. Elevem seus pensamentos. Se comuniquem. Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos criaturas de Deus. Deus está em nós. Deus não está fora de nós. Os amigos espirituais estão presentes, nos envolvendo a cada um de nós. Quando nós entramos naquele portão lá embaixo, sem que às vezes percebamos, eles já não recebem. Obrigado, Senhor, pela vida na luz desse dia abençoado, pela família, pelo trabalho, por tantas coisas que nos concede. Sem mesmo que percebamos, às vezes somos carregados por nossos amigos diante de situações difíceis que nos ocorrem. Obrigado, Senhor abençoado, por todas as oportunidades. Estamos aqui esta noite, envolvidos nesse clima de amor por nossos irmãos da espiritualidade superior, que nos amparam, nos assistem e sabem das necessidades de cada um de nós, sem que nós precisemos dizer. Eles nos conhecem, queridos. Eles nos acompanham. Eles sabem da nossa vida. Saibamos abrir os nossos corações e receber com carinho essas bênçãos que vêm do céu. Obrigado, Senhor. Envolva cada um presente aqui, no corpo material encarnado, aos desencarnados que aqui se encontram e que também vieram pedir e buscar ajuda. Sejam todos bem-vindos, sejam todos abençoados. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva mais uma vez esta noite, dando-nos a coragem de lutarmos contra o único e maior grande inimigo que nos habita, que está em nós. Ajuda-nos, Senhor, e permaneça conosco. Que assim seja. Agradecidos ao Pai, nós vamos reabrir os nossos olhos tranquilamente. Vamos envolver a nossa companheirinha Simone. Por favor, meu amor, seja bem-vinda. A Sandra me falou o tema e eu não consegui ler, Simone, me perdoa. É do livro... O tema é, por favor, amor, chama-se Ressentimentos. Olha, um tema
A gente não tem isso, né, gente? A gente quase nunca. Mas a Simone, com a sua voz suave, seu conhecimento, a sua bondade, vamos desenvolvê-la com muito carinho. Ela vai nos trazer de Emmanuel, o Espírito, o tema ressentimentos. Sua aguinha está aqui, qualquer coisa que você precisar. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, querida. Seja feliz. Você vai ter que falar que nós estamos sem... Então, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa. Como o nosso amigo tão generosamente falou, a gente vai falar de um tema que é hipotético, que não atinge ninguém, ninguém se ressente, ninguém passa por isso, mas vamos fazer um esforço para a gente tentar imaginar como é, porque eu sei que não faz parte do cotidiano de ninguém, a gente está falando de uma abstração. Mas então vamos lá, já que essa abstração é o tema de hoje, a gente começa... eu sou historiadora, então não tem jeito, a gente acaba falando um pouco da história das coisas, das palavras, tudo mais. Então vou pedir licença para falar para vocês, afinal de contas, o que é o ressentimento, o que significa a palavra ressentimento. Então a palavra ressentimento vem do latim e ela quer dizer exatamente isso, provocar outra vez o mesmo sentimento, em geral um sentimento negativo. Você sente uma vez, não contente, você sente de novo. Não contente, você continua provocando e sente outra vez. Por isso se chama ressentimento. Significa que aquele sentimento ruim que me acomete por uma situação muito difícil que eu passo, por uma mágoa, por uma contrariedade, eu faço questão de alimentar e sentir de novo. E a gente começa exatamente por aí, pela fala do Silvio no final, onde ele diz que o maior inimigo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então, está na hora da gente começar a palestra exatamente mostrando a todos que esse inimigo precisa ser combatido, que é uma luta diária, é uma luta, como toda luta, às vezes muito difícil, mas ela é muito pessoal. Significa que só cada um pode cuidar de cada um, dos defeitos, das coisas que traz, que provocam dentro das pessoas, dentro dos corações, a necessidade muito estranha de sentir 2, 3, 10, 50 vezes o mesmo sentimento ruim. Então, gente, a fala do Divaldo serve para a gente começar exatamente isso. O sentir mal nada mais é do que o pensar mal, o viver mal. Tudo está atrelado. Nós sentimos e pensamos e, obviamente, vivemos da mesma forma que sentimos e pensamos. Nesse planeta, ainda é um espaço de provas e expiações, então a gente alerta que pensar mal ainda está na pauta do dia. O que não pode mais estar, segundo Divaldo Franco, e nós como espíritas, ou pelo menos aspirantes a espíritas, deveremos cuidar, não é para ter o pensamento, porque ter a gente ainda tem, mas mantê-lo é o que a gente não pode mais fazer. Manter o pensamento ruim é ressentir. Pegar o pensamento ruim, alimentá-lo, sentir 1, 2, 3, 4, 50 vezes. Então a gente começa a palestra falando exatamente isso. Está nas nossas mãos todo tipo de mudança em relação àquilo que sentimos, àquilo que percebemos, àquilo que vivenciamos. Não compete ao outro, não compete sequer à espiritualidade superior qualquer tipo de mudança. Eu costumo falar na casa que eu tenho a alegria de trabalhar lá em Perdizes, que os benfeitores não fazem por nós, eles fazem conosco. Significa que nós fazemos a nossa parte e eles fazem a deles. Mas eles não vão fazer todo o trabalho por nós. Gostaria muito de dizer que frequentando uma casa espírita, ou fazendo, às vezes, algumas atitudes boas, alguns atos generosos, nós nos tornamos mais leves só por isso. Mas precisamos do que o Silvio colocou, que é um fator primordial. Fazer a caridade é muito legal. Ilumina, salva, clareia a gente. Mas a gente precisa lembrar de tudo aquilo que a gente põe em cada ato que a gente faz. Porque o gesto em si, se colocado de uma maneira oca, vai mostrar um coração oco. A Joana de Ângeles diz o seguinte: Deus gosta mais dos advérbios do que dos verbos. Deus gosta mais dos como nós fazemos do que o que nós fazemos. Então a gente lembra que um coração que tem tempo para mágoas, para melindres, para tristezas, não tem tempo para caridade. E o André Luiz lembra isso no Sinal Verde quando ele diz: quem tem tempo para o ócio,
tem tempo para pegar um livro, tem tempo para estudar, tem tempo para fazer a caridade naquilo que ela se coloca. Às vezes a gente se pergunta, mas eu não faço a caridade porque eu não tenho oportunidade. Gente, na hora que a gente acorda, abre o olho, já tem 200 possibilidades esperando na fila para que a gente seja caridoso. A caridade, graças a Deus, segundo Paulo, ela está acima de todas as virtudes, porque ela independe de religião, independe da falta de religião, basta a boa vontade de fazer o bem. A caridade se transveste de todas as formas possíveis. A caridade material, a física, a moral, a espiritual. São tantos as vertentes que a gente encontra para trabalhar no bem, que, sinceramente, perder tempo com sentimentos que a gente deixou entrar no coração e que não deveria estar, é como diz uma aluna minha, não tem outro jeito, é burrice mesmo. A gente cava o nosso buraco com o próprio pé. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, até quando eu vou continuar com a dor? Até quando eu vou continuar nesse sofrimento? E aí não gostam muito da resposta, mas eu não tenho outra para dar. O sofrimento dura até a hora que a gente quer. É a gente que determina. Não quero mais bater cabeça, quero ir para uma outra direção. Ao mudar a direção, eu limpo o meu coração. Jesus alertava isso o tempo inteiro. Cuidado não com o que a gente põe para dentro da boca, mas cuidado com o que a gente deixa sair. Quando a gente deixa sair algo do coração, é o exemplo da matéria que o coração está feito. Se eu falo de coisas boas, o meu coração traz coisas boas. Se eu tenho tempo para mágoas, para tristezas, para fofocas, para melindres, para o que for, é disso que o meu coração está cheio. Então, aquela coisa que a gente fala sempre em casas espíritas, que pode parecer moeda corrente, às vezes as pessoas se cansam de ouvir, mas é tão necessário. Está na hora da gente fazer a reforma íntima, está passando da hora da gente ser um ser humano melhor. Só com isso, nós vamos conseguir extirpar essa chaga horrorosa que é o ressentimento. Que o Emmanuel coloca como sendo uma âncora, ele tem até essa expressão. O ressentimento é uma âncora que nos põe para baixo, nos põe para a matéria, ao invés de nos elevar para a espiritualidade. Lembrando, nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Não somos espíritos, o nosso lugar não é aqui. A nossa casa não é aqui. Aqui é uma escola abençoada, mas é uma escola transitória. Quando a gente despertar, vai estar em outro lugar. Então, quanto mais a gente aqui conseguir elevar a nossa conduta para nos aproximarmos do plano espiritual, mais fácil é tudo no momento do desencarne, no período da erraticidade e nas próximas encarnações. Todas as vezes que eu tenho sentimentos que me ancoram como lodo, que não me permitem andar, que acumulam no meu coração tristezas, eu estou trazendo para a matéria ao invés de levar para a espiritualidade. Eu estou parecendo aqueles passarinhos que têm todo o céu para voar e decide ficar ancorado no chão. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus, de Deus. E lembrando uma fala do Silvio no começo, Deus está em nós, não está fora. Deus está em nós e está em todos os lugares. Nós precisamos encontrá-lo em nós para encontrá-lo fora. Por isso, um dos grandes recursos contra esses sentimentos que nos acompanham, que são tão duros às vezes, é a prece. E a prece, não aquela prece decorada, como a gente às vezes costuma falar, mas a prece que vem do coração. Um obrigado, Senhor, um socorro, Senhor, eu não estou aguentando. Um gesto que eu faço. A Joana de Ângeles fala que a melhor prece que nós podemos oferecer a Deus é o nosso ato diário. Não preciso formular palavras, eu preciso fazer, gente. O mundo está como está, porque a gente está ouvindo há 2000 anos o famoso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e está só entrando pela cabeça. A gente não está fazendo. Está na hora da gente pegar tudo aquilo que a gente já sabe e colocar em prática. Prática em casa, prática com os outros. Deixando o mau sentimento entrar na gente o mínimo possível, de preferência que nem entre. Mas se tiver entrado, que a gente arranje um jeito de sair. Carregar rancores, mágoas, tudo que gera esse tipo de situação, o pior beneficiado, no mau sentido, sou eu. Sou eu quem vou carregar com isso. Sou eu que vou levar para o meu corpo físico doenças que são provocadas por esses sentimentos. Sou eu que vou condenar no outro falhas que eu ainda tenho.
O Chico falava isso o tempo inteiro, gente. Nós só reconhecemos falhas nos outros que nós possuímos. Senão a gente não era capaz de reconhecer no outro. Nós temos toda a encarnação para modificar. Todos os dias, um dia por vez. Eu recebi uma mensagem no Face muito interessante que dizia assim: só tem 2 dias no ano em que a gente não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. O resto, todo dia é dia de fazer alguma coisa em prol da gente mesmo e em prol do outro. Todos os dias nós recebemos recursos imensos da espiritualidade superior para fazer diferente, cada dia, um dia por vez. Deus não espera de nós nenhum tipo de perfeição. Ele sabe que nós ainda estamos muito distantes disso. O que Ele espera de nós, e espera todos os dias, em todas as encarnações, é que a gente tente. Que a gente todos os dias tente. Não deu certo de um jeito, vai de outro. Não deu certo com uma pessoa, tenta de novo. A nossa encarnação é uma das maiores dádivas que a gente tem. Às vezes lá no centro, às vezes as pessoas me falam, mas eu não pedi para encarnar. E eu sempre respondo, pedi não, você implorou. Você pediu de joelhos para vir. E é exatamente isso. A nossa consciência acusa faltas que só a encarnação pode trazer de volta uma paz para consertar tudo aquilo. E aí a gente chega aqui e fica reclamando porque está assim, porque está assado. A gente reclama porque tem, porque não tem. Porque vê, porque não vê. A gente reclama de tudo. E a reclamação traz a esse coração espaço para sentimentos que são ressentidos. Eu tenho mágoa, eu torno a pensar na mágoa. Todos os dias. Se eu sou raivoso, eu passo a ser raivoso todos os dias em todas as situações. Nem me dou conta. E aí, como a ciência já provou, nós vamos passando para o nosso corpo físico essas mensagens. As pessoas adoentadas da alma adoecem o corpo. As pessoas que fazem do seu espírito um espírito voltado para sentimentos baixos, provocam no corpo o mesmo sentimento. Por isso, a terapêutica maior de Jesus se chama perdão. Perdão a si próprio, perdão ao outro, perdão ao entorno. Pedir e oferecer perdão em todas as situações. Mas Jesus, como diz um trabalhador nosso lá na casa, é um pescador que jogava a isca lá longe, para pescar longe. Ele não pescava aqueles que estavam lá, ele queria a coisa bem mais distante. Quando ele falava de perdão, ele estava sendo assim, muito, muito, muito legal. Quando ele fala que nós temos 2 problemas nesse planeta. Um chama-se egoísmo e o outro se chama orgulho. Quando eu dou o perdão, eu estou lutando contra o meu egoísmo. Quando eu vou e peço perdão, eu estou lutando contra o meu orgulho. O perdão sana os 2 grandes males que essa humanidade carrega. O perdão alivia aquele que está perdoado. Renova a existência. Faz com que a gente carregue dentro de nós o ar que a gente decide carregar. Tem gente que parece que gosta de se alimentar de fumaça. Tem outros que gostam de se alimentar de ar puro. Afinal de contas, qual é o ar que eu quero respirar? Está sempre na mão de cada um. Não é o entorno que vai fazer com que a gente faça ou desfaça. Não é o obsessor, coitado. Eu tenho tanta dó de obsessor, se vocês soubessem. A gente culpa o coitado de A a Z. Eu faço porque o obsessor tá, eu não faço porque o obsessor não deixou. Eu queria ler, mas o obsessor mandou eu dormir. Gente, ninguém faz absolutamente nada, não nos faz fazer nada que a gente não queira. Então está na hora da gente pegar a rédea e levar adiante. Tem uma frase de um escritor moçambicano que eu gosto bastante, não é espírita, mas tem uma frase muito bonita. Onde ele diz assim, é um ditado africano que ele fala, ele diz assim, sábio é o pirilampo é aquele vagalumezinho que usa o escuro para se acender. E é exatamente isso. A gente tem que usar o aprendizado diário, por mais escuro que ele seja, para encontrar a luz. Porque o pirilampo é sabidinho. Se ele começar a piscar onde tem luz, ninguém vai ver. Ele é chamado a piscar onde não tem nada. E é exatamente isso. Ele se torna uma luz. Ele se torna um guia. Ele ilumina onde não tem nada. A gente espera condições perfeitas para começar a brilhar. A gente espera uma vida perfeita para começar a ajudar na caridade.
Tinha um conhecido lá no centro que ele dizia, quando eu tiver a minha conta bancária perfeita, eu venho trabalhar no centro. Eu falo, olha, entra na fila, porque assim, nenhum trabalhador vem, nenhum assistido vem com a condição perfeita. Não esperem nunca a condição de perfeição para ajudar os outros. Pega do jeito que está e vai e oferta. Eu costumo brincar que é assim, é o manco que ajuda o que não tem, o pé que ajuda o que não vê, que ajuda o que não ouve, um amparando o outro como pode. Nós somos chamados todos os dias a recursos ilimitados que estão dentro de nós. Como diz essa minha aluna, é burrice a gente não fazer jus de tanta ajuda. É burrice a gente continuar batendo a cabeça naquele lugar que dói e que a gente sabe que não vai adiantar. Mas sabe o que é mais legal? É aquela frase de Jesus. Nenhuma criatura que meu Pai me confiou vai se perder. Então, quer você chegue do outro lado com um galo na cabeça, quer você chegue do outro lado mais levezinho, todo mundo vai chegar lá. Porque, como disse o Silvio, Deus está em nós. Nós trazemos a centelha divina. Tão rápido a gente consiga fazer essa luz brilhar, tão logo a jornada fica mais leve. Ela só é um pouco difícil porque nós não somos fáceis, gente. É sempre gostoso lembrar que o outro é difícil de conviver. Minha mulher é difícil, meu marido é difícil, meu filho é difícil. Mas nós não somos assim aquela pérola de convivência também. Nós também somos muito difíceis. Mas sabe, transformar a dificuldade em beleza é uma das grandes conquistas do ser humano. Transformar o nosso coração em instrumento do bem é a melhor forma de lutar contra sentimentos que não são nossos, contra dores que não deveriam existir. Entender na dor o aprendizado diário, entender na dor um momento de evolução, não é fácil. Eu brinco na casa que se tem uma palavra que não deveria constar num dicionário espírita é fácil. Porque não é. É uma luta diária, mesmo. E não é fácil. Mas cada degrau que a gente consegue subir é uma vitória de coração. Cada um que você consegue abraçar com sinceridade é uma vitória de coração. Cada um que a gente consegue não levar para diante como aparente inimigo, maravilha. Quando nas casas espíritas nós pedimos silêncio, e não é brincadeira o trabalho que é feito numa casa, por isso a gente sempre pede, não apenas no momento da palestra. Antes, é muito importante, porque como disse o Silvio, nós estamos doando. Nós estamos sendo objeto de tratamento. O passe complementa esse tratamento. Mas se a gente não estiver elevado, se a gente não fizer um esforço mínimo no momento do evangelho, o passe pouco adianta, gente. Por isso eu costumo falar lá na casa, a casa espírita não traz um portal de salvação que a gente entra e fica bonzinho e sai renovado. A gente só sai renovado e fica bonzinho se a gente quiser. Então não adianta dizer, frequento a casa há 10 anos e nada mudou na minha vida. Não vai mudar se a gente não fizer por onde. Gostaria muito de dizer que as coisas são fáceis, mas não são. Mas exatamente porque elas não são fáceis, elas são mais meritórias. Elas são mais... Requer coragem fazer as coisas que a gente precisa fazer. A gente não é fraco, não. Olha a vida que a gente tem. Revejam a trajetória de vocês em 10, 15, 20 anos atrás. Vejam pelas coisas pelas quais cada um já passou, as histórias que cada um construiu, as batalhas que cada um venceu. Nós não somos fracos, não, nós somos muito fortes. Então, quando a gente diz, não dá, não aguento, cansei, a gente está só brincando, e Deus sabe disso. Porque se a gente realmente cansar, a gente está frito. A gente não cansa, não, a gente não é fraco. Quanto mais a gente confiar nessa força, mais a gente vai ser forte. Para encerrar, tem um trabalhador na casa que ele diz o seguinte, na casa lá no Redenção. Se a gente acreditar todos os dias de manhã que o dia vai ser bom e que eu sou capaz de fazer coisas, o dia vai ser. Você está certo. Se eu acreditar que o dia vai ser ruim e eu não sou capaz de fazer nada, você também está certo. É aquilo que você coloca na sua cabeça que vai fazer acontecer. Aquilo que a gente sempre chama pensamento criado é pensamento plasmado. Então, decidam exatamente todos os dias de manhã como é que vai ser esse dia.
Como é que eu vou conduzir esse dia? Como é que eu vou fazer esse dia ser melhor? Está em mim. Nós começamos a palestra falando isso e terminamos. Está em cada coração a capacidade, a força, o conhecimento para ser melhor. Está na hora da gente fazer jus. E para encerrar, eu queria rezar com todos o Pai Nosso, da forma como eu rezo com os meus alunos lá no centro. Lembrando que mais do que uma oração decorada, esse é um compromisso nosso com Deus. Às vezes a gente repete de maneira mecânica quase o Pai Nosso e não percebe a grandiosidade, o peso, a beleza que tem essa oração. Então a gente reza um pouquinho diferente com os alunos. E é com isso que eu vou pedir licença então para encerrar. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a espiritualidade superior e dizendo a Deus, agradecidos que somos. Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, Senhor. O pão espiritual e o pão material. Livra-nos de todos os pecados, da mesma forma em que procuramos que aqueles que são pecadores contra nós, nós vamos perdoando também. Não nos deixe entregue a nenhuma tentação. E livra-nos, sobretudo, do mal que ainda trazemos no coração. Só vosso, Senhor, é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Agora nós vamos atrás de umas perguntas para você responder. É isso, queridos. Após amor, né? Sentimento grandioso, nós ainda não conseguimos entendê-lo, senti-lo, nem vivenciá-lo na profundidade que Jesus nos trouxe, mas esse pouco amor que nós já compreendemos e vivenciamos é tão forte que pode nos sustentar e nos conduzir pelos caminhos da vida, e nós iremos desenvolvê-lo, né, conforme nós estivermos caminhando e compreendendo que somos seres importantes e únicos no universo. Como a nossa impressão, somos espíritos únicos no universo. Pensemos nisso. Olha como Deus nos fez importante. Imortais e únicos. Ela falava uma coisa, e eu pensava, né, quando André Luiz dizia, nós respiramos na atmosfera que nós mesmos nos criamos. Ou seja, somos condutores do nosso destino. Aquilo que ela falou tão lindamente, escolheremos aquilo que nós queremos viver. Pensemos nisso, querido. Foi muito profundo e importante o que ela nos trouxe. Nós estamos abertos às perguntas para Simone, colocações, alguma coisa que vocês queiram dizer sobre o tema tão importante que ela desenvolveu. Débora. Boa noite. Eu queria saber de você se, mesmo que inconsciente, que a gente não seja às vezes consciente disso, se a mágoa que a gente sente por alguém, o ressentimento, se isso é não saber perdoar a pessoa. Querida Débora. Então, Débora, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Os gregos antigos achavam, com uma certa sabedoria, eles não eram pouca coisa, que a mágoa é aquela água que não circula. A mágoa é aquele sangue que deveria fluir dentro de você e coagula. É sangue que apodrece. Na hora deles curarem os doentes, naquelas termas, não tinha hospitais, então eles criavam aquelas termas. Na entrada de cada terma tinha uma frase que a gente devia tatuar no coração, assim, a ferro, que dizia o seguinte: você colocou a doença em você, você tira. Porque eles achavam, com razão, que nós provocamos em nós as doenças pelos sentimentos que carregamos. E um deles é a mágoa. Para responder a tua pergunta, eu vou te dizer que qualquer sentimento que leve a gente, como o Emmanuel coloca, para a matéria, é um sentimento que é provocado pela ausência de perdão. Próprio, alheio, pedir, ofertar. Quando nós temos espaço em nós para a mágoa, nós temos pouco espaço para o perdão. Eu costumo avisar os alunos lá no centro assim, quando a gente cresce numa virtude, a gente diminui no correspondente defeito. Não tem espaço para dois. Então, se eu cresço em
humildade, eu necessariamente sou menos orgulhosa. Se eu cresço em altruísmo, necessariamente eu sou menos egoísta. Se eu dou espaço dentro de mim para mágoa, é porque alguma relação está me unindo a alguém de uma forma que não deveria. De uma forma pesada, vamos colocar assim. O perdão é a única terapêutica para esses casos. Porque a gente precisa lembrar, embora a gente não goste muito, nós não temos a opção de não nos encontrarmos de novo. Nós somos filhos do mesmo pai, somos irmãos. Se encontramos aqui, vamos encontrar depois. Podemos passar algumas encarnações sem nos ver, mas vamos encontrar. Então você tem duas opções. Se unir às pessoas pelo amor ou pela raiva. E a mágoa é a raiva cristalizada. Você não tem a opção de não unir. Você não tem a opção, olha, eu não quero mais te ver, Simone. Gostaria muito de te dar essa alegria, mas você não vai ter. Então, sua decisão, encontra comigo para me dar um abraço, ou encontra comigo para pular na minha jugular. Qualquer uma delas, a decisão é sua. Mas nenhuma delas vai me tirar do seu caminho. Então a mágoa, como eu falei, é a raiva que se cristaliza. Então está na hora do perdão ser jogado um pouquinho em cima desse cristal para ele começar a derreter. Gostaria de te dar boas notícias, que isso vai ser da noite para o dia. Eu tenho muitos defeitos, mas mentirosa nesse. Em casa espírita a gente não pode mentir, né? Só lá fora. Então, não vai ser fácil não, tá? Mas a leveza que a gente sente diante de uma situação bem colocada, de uma tentativa bem concretizada, vamos dizer assim, é o nosso melhor sentimento, é a nossa melhor recompensa. Respondi a tua pergunta? Temos tempo ainda para mais questões. Tem uma companheirinha lá no fundo. Quer fazer uma pergunta? Esqueci teu nome, amor. A Tânia quer fazer uma pergunta para você, Simone. Boa noite, Simone. É o seguinte, é o mesmo tema. Só que assim, eu vou aprofundar e me expor um pouquinho. Uma pessoa que te fez mal há muitos anos, que você demorou para ter consciência disso, teve que passar por um processo doloroso de desilusão e a pessoa não mudou. Você deu todas as chances até para ter um fim digno, mas a pessoa não quer. Chega um momento que eu chamo de distância saudável. Você consegue até perdoar, não ter mais esse sentimento de mágoa, de ressentimento, mas você tem que fazer uma opção. Ai, Jesus. Porque se você continuar uma pseudo-amizade com essa pessoa, você vai estar exposta a tudo que essa pessoa já te provocou. Então, por uma questão de preservação, você até perdoa, até tenta uma amizade, não deu, você se afasta. Eu não considero isso não perdoar. Eu considero isso se preservar. Difícil, né? Então, Tânia, ainda bem que você está sentada para ajudar a notícia. Seguinte, vou responder exatamente como eu respondo quando me perguntam questões sobre o perdão lá no centro. É assim, eu costumo brincar lá que nós temos 3 etapas de perdão. Perdoo, mas não quero ver mais. Desculpa, mas não é perdão. Perdoo, até convivo, mas ele lá e eu cá. Também não é perdão, hein? A última é genial. Perdoo, convivo, abraço, mas Deus, na primeira oportunidade, vai lá e vai devolver tudo que ele fez para mim. Também não é perdão. Nenhuma delas é perdão, porque o perdão pressupõe o começo do zero. Perdão é aquela coisa que eu olho para a pessoa e digo, o que foi mesmo que você fez para mim? Nada. Não fez nada. Começa-se do zero. Então, para começar a responder a tua pergunta, desculpa, não é preservar, é não perdão mesmo. Pelo seguinte, o perdão, como qualquer virtude, é um processo. A gente não começa perdoando hoje e amanhã já está feliz da vida perdoando. Gostaria de dizer que é, mas não é. É uma conquista. A gente começa assim,
com aquela mágoa que ela falou. Aí você vai melhorando e fala, essa mágoa não me pertence, sai desse corpo. Aí você começa a perceber que aquela criatura que te causava um certo mal-estar, para dizer o mínimo, é indiferente para você. Você já melhorou bastante, você já não está desejando mal a ela, mas ela é indiferente. Só que ninguém vai para lugar nenhum bom do outro lado sendo indiferente. Então você tem que continuar batalhando de indiferente para puxar a vida. Até que ela não é uma má pessoa. Vai melhorando até você aprender a amar. Isso pode demorar milhares de encarnações ou uma só. De quem que depende? Da gente, não do outro. Se o outro quer ou não quer o nosso perdão, se o outro quer ou não quer a nossa oferta, isso é com o outro. A nossa parte precisa ser feita. Até porque, gente, o perdão pedido por Jesus, quando Pedro pergunta para ele, até quando eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Mas tem uma coisa mais legal, tá fácil, não tá? 70 vezes 7, deixa eu dificultar um pouco. Que já é fácil, 70 vezes 7. Ele está mandando perdoar, gente, os mesmos erros. Então é o seguinte, o fulano vai lá, faz alguma coisa para você, você fala, eu perdoo, mas não faz de novo a mesma coisa? Ele vai fazer. E você tem que perdoar? Tem, gente. Ou vocês acham que nós estamos aqui fazendo erros novos? Não, a gente está patinando na mesma encrenca. E a gente está recebendo o perdão todos os dias. Um começo novo. Não é isso que a gente pede no Pai Nosso? Ou oraçãozinha danada. Eu tenho um aluno que diz que depois que a gente teve o curso do Pai Nosso lá, que demorou 3 meses analisando a oração, ele falou assim que agora ele só reza Ave Maria. Porque assim, ele desistiu de rezar o Pai Nosso. Ele fala, é muito compromisso para minha cabeça. Assim, a Ave Maria fica mais leve. Mas é isso mesmo, o perdão é incrivelmente belo. E na oração a gente pede, perdoa a mim da mesma forma que eu perdoo ao outro. Então o nosso esforço conta muito. Mas a indiferença, ou como você coloca, a preservação interna, ela é um processo muito legal, onde a gente já não deseja o mal. Mas isso não é perdão. Perdão é aquela coisa assim, eu vou ficar muito feliz, Tânia, de te encontrar na próxima encarnação. Esse é o perdão. Eu vou buscar você onde você estiver. E vou vir com você. Esse é o perdão. Agora, o perdão, como diz uma aluna minha, eu estou suportando meu marido há 42 anos para não ter que encontrar com ele de novo. Então, eu tenho uma péssima notícia para ela. Eu falei para ela, você vai encontrar com ele de novo. Ninguém vai, porque ela fala, eu vou para o nosso lar. Eu falei, desculpa, o nosso lar fecha a porta para as pessoas que suportam. O nosso lar só abre a porta para aqueles que amam. É para isso que nós estamos aqui. É um trabalho do Bezerra de Menezes, muito bonito, onde ele diz isso. Nós só encarnamos com um objetivo, Tânia, amar. Só isso. Parece pouco, muito, mas é o que a gente veio fazer aqui. Obrigada. Respondi a tua pergunta? Ela saiu com alguma dúvida, porque ela queria que você dissesse para ela o seguinte, viu, Tânia? Muito bem, Tânia, você perdoou. Você não perdoou ainda. Se Deus te deu a felicidade... Então, lá fora eu minto, aqui não posso. Se Deus te deu a felicidade de não necessariamente estar convivendo com essa pessoa, amadureça o perdão que ainda você precisa dar fortemente. Porque se você encontrar com essa pessoa, ela vai fazer a mesma coisa, você vai ficar magoada, você ainda não perdoou. Tem que fazer igual o Chico. Então tá bom. Não vai porque você não vai deixar, né, ela encontrar. De preferência porque você vai fugir dela. Então pensa bem nisso, ainda não perdoa. É aquilo que eu expliquei para ela, assim, querendo ou não, você vai encontrar. Então é melhor a gente decidir logo como a gente vai encontrar. Não, essa a gente vê depois. Então, olha, Jesus dizia uma coisa importante que ela está falando. Acerta-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Não esquece, essa frase de Jesus é muito profunda, querida, viu? É para a gente refletir. Jesus nos dizia coisa muito importante, de forma velada, mas muito importante, viu? E às vezes o grande inimigo que nós temos que nos acertar está dentro de nós. Lembra quando a gente começou falando e ela ratificou? Por quê? Porque nós temos que vencer a nós mesmos. Chico, um dia, dentre muitas histórias importantes, tem uma que a pessoa dizia para ele assim, olha, não sei o quê, me perdoa, Chico. Fez um negócio para ele, falou, não tenho que te perdoar. Então você não vai me perdoar? Não, você não me ofendeu. Quando a gente estiver nesse estágio, a gente vai saber, tá bem? Mas vai devagar, eu não quero que você se transforme em Chico. Gente, a Tânia vai estar aqui conosco mais um pouco, até 00:30, mais ou menos, você fica? Mais ou menos. Então tá bom. Aí, Simone, eu falei de... Tânia, Tânia, desculpe, a Tânia lá. Simone, sorry, querida. A Simone vai estar conosco mais um pouco. Tem uma perguntinha, não, é porque ela tem uma pergunta da internet, eu vou passar para ela, tá? É o nosso irmãozinho Dalmo, de São Paulo. Tá assim, Tânia, ó. Tânia. Oi, Tânia. Simone.
Boa noite, Simone. Ele sabe seu nome, ó, melhor que eu. Como desafogar o peito dos sentimentos com o nosso próprio irmão, sangue do nosso sangue. Oh, coisa brava. Então, olha só. Dentro de casa, gente, tá os nossos grandes amigos e os nossos grandes desafetos. Quanto mais próximo estamos, maior a necessidade do acerto, maior a necessidade do contato, maior a necessidade do aprendizado. Se nós trazemos ressentimentos contra aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia, maior a responsabilidade nós temos de acertar o passo. Aquele que conhece mais é mais cobrado. Aquele que sabe mais tem mais recursos do perdão. Nós temos um passado que a gente faz questão de não lembrar, né? Nós temos outras vidas, outras histórias. Nós temos ainda um telhado de vidro muito frágil. E a gente esquece que o nosso passado cobra faturas. E faturas que são colocadas na vida de hoje. Então, aquela criatura que é colocada no nosso convívio, que às vezes é difícil, a gente recebe como bênção para que a gente transforme num amigo. É um dia por vez, um quesito por vez. Mas a gente transforma, como a Joana de Ângeles diz, não existe inimigo. Existe aquele amigo que nós ainda não soubemos conquistar. Então, quanto mais próximo, mais abençoado o recurso do contato. Se eu tenho um acerto muito grande para resolver com a Tânia, por exemplo, eu não posso encontrar a Tânia uma vez por mês quando eu venho a casa. Eu tenho que encontrar a Tânia mais vezes. Então, quanto mais próximo, maiores as oportunidades. Quando eu ofereço perdão, não quer dizer que a pessoa perdoada está livre do acerto. Só quer dizer que eu estou livre daquele sentimento que me provocava. O acerto dela vai se dar com Deus. E o meu coração vai ser mais leve por isso. Então, o recurso da prece é fundamental. A confiança é fundamental. A coragem é fundamental. Mas lembrem-se sempre, tudo que a gente não conseguir acertar nessa vida, a gente leva para a próxima. Está na escolha de cada um, querer saber o que vai levar para a próxima, que já é difícil por si só. Obrigado, querida. Aí, Dalma. Espero que a Simone tenha respondido para você, querido. Um abraço e obrigado por participar conosco. Então, querida, obrigado, viu, meu amor? Ela permanece conosco mais um pouco após o término da exposição, dos passes, ou quem quiser durante o período em que nós estaremos lá, quiser fazer algum questionamento com ela, estará aqui conosco. Deixa eu ligar aqui um pouquinho nossa musiquinha para fazer um climinha aqui. Vai, querido. Ei, queridos, chegou aquela hora da participação que nós falamos no início da exposição. É o momento de nós nos encontrarmos interiormente com a espiritualidade. A gente volta a pedir para que a gente cerre os olhinhos durante alguns instantes. Não precisa apertar os olhos, não. É só cerrar os olhos que a gente faz uma introspecção, ou seja, uma viagem para dentro de nós, nos encontrando com essa essência que nós somos. Nós somos espíritos, queridos, nós não somos matéria. Somos espíritos vivenciando uma experiência material, pela bondade de Deus através do processo da reencarnação. Então busquemos essa essência da nossa imortalidade como espíritos nesse instante, nos comunicando com as energias do bem que aqui se encontram nesse instante, favorecendo a que busquemos em nós os melhores sentimentos, porque vibrar é isso, é amar, e amar é dar de si, e é isso que nós faremos nesse instante. Pedindo ao Pai que possa transformar os nossos pensamentos nesse instante com as melhores energias do nosso afeto e levarmos as nossas vibrações. Nesse instante, nós nem precisamos ir até a África, nem até o Oriente Médio. Nós podemos passar aqui nas nossas ruas e nós vamos ver crianças, jovens, pequeninos, sem família, vivendo nos faróis, dormindo debaixo das escadarias do metrô. E eles reencarnaram para ser felizes. Reencarnaram para viver uma experiência reencarnatória. Dificuldades, com certeza eles saberiam que estariam passando. Mas abandono, desprezo, violência, desamor, falta de tudo, a sociedade falha muito. Nós somos a sociedade. Vamos vibrar. Jesus não pode descer na terra com seu corpo perispiritual brilhante, segurar no colo essas crianças e levar para abrigos, para a escola, para adoção.
mas nós podemos, enquanto sociedade mais fortes, recolhê-los, amá-los, ampará-los, fazermos o melhor em favor daquelas crianças, aonde nós estivermos, e por menos que se pareça, nós estaremos fazendo muito, levando o alimento, a roupa, o aconselhamento, o sorriso, o abraço, até mesmo a moedinha, que às vezes nós mendigamos entre dou ou não dou. Faça o que o coração manda. Vamos vibrar para que essas criaturinhas sejam iluminadas e amparadas, Pai. Mas que fortaleça o coração das mãos fortes, para que tenham coragem de poder ajudá-las. Vamos vibrar por isso, queridos. Nesse instante que nós nos encontramos nessa casa abençoada, sentindo o aconchego do amor, sentindo o auxílio dos espíritos superiores, voltaremos para nossas casas, para as nossas camas limpas, para os nossos alimentos, para a nossa família, mesmo com todas as dificuldades que nos causam. Nós voltaremos para o nosso lar. E nesse exato instante existem pessoas que estão em hospitais. Pensemos naqueles hospitais públicos, principalmente, amigos queridos. Corredores cheios de irmãozinhos nossos, medicamentos mal aplicados, ausência destes, desamor, maltratos. São irmãos nossos. Vamos vibrar para que a bondade de Deus comece acima de tudo e principalmente iluminando do coração dos serventes, das enfermeiras, dos médicos, dos atendentes, para que tenham respeito, amor e responsabilidade. E aí sim, a espiritualidade de Deus colhe de nós e desses irmãos a força e as energias necessárias para minimizar as dores e as dificuldades, porque já passam esses irmãos, para que não sejam acrescidas neles mais dores do que aqueles precisam carregar. Vamos vibrar por isso, queridos. Aqui em nosso lar, aqui agora, nesse instante, nós podemos pensar. O vizinho, o parente, amigo, o irmão, aquela pessoa na nossa casa, no nosso trabalho, aquela criatura difícil, agora é hora de vibrar por ela. Agora é hora de pensar nela. Aquele parente difícil, que nós temos tanta dificuldade, já aprendemos tanto sobre o amor e temos tanta dificuldade em amar. Ao chegarmos em casa, temos dificuldade de dar um abraço, muitas vezes, e dizer, encontrando essa pessoa. Se for doente, vamos vibrar simplesmente. Mas se for uma pessoa difícil para nós, vamos romper esta barreira. Não vamos atravessar a rua quando vemos. Pelo contrário, vamos encontrar. Se nós ainda não conseguimos ter um sentimento bom, é porque ainda não perdoamos. Então vamos abraçar. Se não conseguimos, vamos sorrir. Se não, vamos fazer um cumprimento de educação e desejar do coração, meu Deus, me ajude. Me perdoe, irmão. Vamos vibrar por essa pessoa. Porque aqui em espírito saindo e chegando ao nosso lar, vibrando o amor, a saúde, a paz, a harmonia, o equilíbrio, o entendimento para essa pessoa, em espírito pelo menos nós tenhamos a coragem de dizer, irmão, se eu ainda não te amo, eu queria muito te amar. Se você ainda me causa problemas, me perdoe por não compreender e te aceitar como você é. Nesse momento eu quero te abraçar, e aqui eu tenho coragem. Talvez você não esteja me vendo em espírito aqui. Eu te amo, eu quero te amar, eu quero desejar o bem para você. Eu quero que você fique com saúde, com paz, com harmonia, siga feliz sua vida. Vamos vibrar, queridos, por isso. O nosso pensamento nos leva a esse lugar e essas pessoas. Vamos até lá, queridos. Vibrar por elas. De volta a esse ambiente, nós temos que encerrar as nossas vibrações, que eles nos pedem para ser breves, às vezes a gente se estende um pouco na emoção da busca. A sala está repleta. Os espíritos derramam sobre nós luzes cintilantes, azuis, esbranquiçadas no meio, derramando sobre nós. Pai, às vezes nós nem sabemos e achamos que não merecemos, e Tu derrama em nós a bênção do amor divino através dessas mãos abençoadas que recaem sobre nós e sobre os irmãos que aqui vieram buscar essa luz e esse amor. Dos nossos corações desprendem energias de amor que são coletadas por nossos irmãos e levadas a esses irmãozinhos nossos que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, por nos fazer, ainda que por alguns breves instantes, como diria Francisco Amado, instrumentos da sua paz. Obrigado, Senhor, que a bondade do seu amor nos acompanhe. Que tenhamos uma semana de saúde, de paz, de produtividade, de alegria, que saibamos amar e perdoar, acima de tudo em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Vamos reabrindo, queridos, tranquilos, serenos, nossos olhos, permanecer em silêncio, sentado em nosso lugar, que seremos direcionados e convidados pelos passes.
Fiquem sentados em seus lugares, tranquilos. Após os passes, venham receber e tomar sua aguinha fluidificada. Viu? Uma semana muito feliz, de muita paz, de muita harmonia e alegria para todos vocês. Que Deus os abençoe.